Olá, Isabel. Olá, nos bastidores. Boa noite. José Reis e Jocilene. Boa noite. Obrigada por estar aqui. Então, boa noite. Então, hoje eu vou começar a falar hoje do meu livro de crônicas. Lucy, boa noite. Boa noite. Que é o meu primeiro livro em prosa. Essa parte é importante para mim, porque é a primeira vez que eu sistematizo uma prosa, né? Como eu vou falar para vocês, as prosas, os textos têm tamanhos diferenciados, mas é prosa, é diferente de poesia. Talvez numa outra live eu possa compartilhar com vocês. Boa noite, Lucy. O que eu entendo, né? Em termos de escrita entre poesia e prosa. Então trata-se deste livro aqui, Eu na Medida de Mim Mesma, 88 Crônicas Fantásticas Filhas da Pandemia. Esse é um livro que eu prezo muito, porque ele conta bastante da narradora feminina, e que é meu alter ego, tá? Então a gente tá aqui falando de um alter ego sempre, a gente não tá falando, eu não tô falando necessariamente, né, da Ana biografia. Jocileide, boa noite. E então essa questão em literatura é sempre importante, porque a gente tem uma distância aí entre o que a gente é e o nosso alter ego, o nosso narrador, né? Como a gente chama. Então, esse é o quinto livro que eu publico. Eu tenho 3 livros de poesia publicados na França, em francês. Eu tive a ocasião de falar sobre isso. Aqui os títulos em português para ser mais fácil, né? Nós, a Memória, em 2007. É um livro realmente sobre a questão da memória. Historiografias Primeiras, que é um livro sobre contar a história do Brasil desde os primórdios, um projeto, eu gosto muito de história, então esse projeto tinha a ver com isso. E Eternos Caminhos Efêmeros, que eu lancei primeiro em francês em 2018, então num espaço temporal de 10 anos, e depois eu lancei no ano seguinte aqui no Brasil. E esse livro aqui, então, é o meu primeiro em prosa. Como é que eu escrevi esse livro? Inclusive eu coloquei aqui, né, na segunda parte do livro, digamos, o contexto. Foi esse livro nasce na pandemia, esse período digamos, de reclusão, que eu pessoalmente soube bem aproveitar, fiquei comigo mesma e foi uma experiência muito boa. Às vezes é difícil falar isso tendo em vista o que aconteceu aqui no Brasil e no mundo, mas em termos pessoais foi um momento de muita criação, e esse tempo eu aproveitei nesse sentido. Então eu fui sistematizando um conjunto de textos que eu já tinha, alguns apareceram novos, e eu fui captando meus momentos. A pandemia, no meu caso, né, essa reclusão, entre aspas, ela durou bastante tempo, foi mais de 1 ano, quase 2, e esse tempo foi assim vital para mim. Eu sou uma pessoa bem lenta, eu preciso da lentidão para fazer as coisas, mas quando eu faço, e esse tempo foi o tempo de gestação. Essa gestação ela veio aos poucos, ela veio com os tropeços pelos quais, né, eu fui passando até na gestão dessa pandemia, mas aos poucos esses textos começaram a fazer sentido para mim. São histórias díspares, depois eu vou comentar para vocês os títulos, dar alguns spoilers sobre os títulos. E essa história, no fundo, eu na medida de mim mesma, eu me dei conta, inclusive sistematizando, né, a explicação aqui para essa live, eu me perguntei, quando é que essa história começa? Essa história começa eu com 18, 20 anos, interessada em saber
a história da família dos meus pais. Então são famílias muito diferentes culturalmente também. E eu fui ver isso, eu fui atrás. Então teve um momento, foram vários anos quando eu estava aqui em Brasília. Isso coincidiu com a minha entrada em jornalismo na Universidade de Brasília. E eu então peguei um papel, uma caneta e um gravador e eu fui gravar. Fui gravar o que eu precisava ouvir, né? Era uma necessidade minha. E essa história se alastrou durante muitos anos. Eu fiz uma árvore genealógica de um lado e chegou um momento assim muito impactante para mim. Eu achei que eu ia encontrar todas as respostas. Não tinha mais resposta. Isso me veio durante uma viagem que eu fiz com meus pais por Sertão do Cariri, porque por parte da minha avó materna é índio com português, e a coisa foi indo, aquelas coisas da vida que às vezes você não sabe como é que as coisas te levam ali, embora a priori tivesse uma demanda minha, e eu fui parar lá nesse Sertão do Cariri, uma região que eu não conhecia, e que foi assim uma viagem que me impactou muito. Ela me impactou porque chegou um momento que eu não tinha mais resposta. Eu me encontrei e me disseram, Ana, a partir daqui a gente não sabe. Isso para mim foi assim, foi muito duro. Foi muito duro porque eu ainda estava naquela crença que eu ia encontrar as respostas. A partir daí começa toda uma produção textual, que para mim a literatura sempre, como a poesia sempre conversa, né? Literatura, prosa, poesia sempre conversam com a vida. No meu caso é um testemunho da minha passagem aqui, nesse mundo aqui. E as coisas foram se constituindo para me mostrar que, no fundo, não tinha mais resposta. E a resposta, então, como eu precisava das respostas, eu continuei nos livros, eu continuei nos meus textos. Então, eu resgatei, são textos díspares, que falam de coisas diferenciadas, mas todas elas, o denominador comum foi essa busca. É uma busca de mim mesma, uma busca de quem eu sou, né? Eu fui acho que muitos de nós, muito chacoalhada nessa vida, muito me puxaram para um lado e para o outro e muda de país e chega um momento que eu precisei me centrar. E isso aqui é também, aí eu já entro um pouco no título, Eu na Medida de Mim Mesma. Esse título eu tenho alguns amigos poetas, né, que comentaram, Ana, a medida de mim mesma, o que significa? Bom, eu não tenho a resposta completa, mas o que eu posso dizer é que é a medida que eu procuro. E cada um tem a sua medida. Além do julgamento, além das certezas dos outros que querem nos impor, eu na medida de mim mesma. Eu pensei muito nessa questão da vírgula, né? Eu coloco uma vírgula, não coloco a vírgula. A vírgula, ela pontua. A pontuação, né? Pontuação, para mim, ela realiza isso. Ela pontua. Então, ela pontua o quê? Eu na medida de mim mesma. Então, o título é isso, é um resumo desses anos todos, com textos muito diferenciados, com textos díspares. Eu tenho realmente um grande carinho por esse livro aqui, porque ele conta essa trajetória, que não foi uma trajetória assim, uma trajetória revisitada pela literatura, que também não é um documentário. A gente não está falando desse gênero, a gente está falando de literatura. Tem uma parte ficcional que eu reivindico completamente, que eu assumo. Então, mas é essa busca, né? É essa busca de, no fundo, qual é a minha medida de estar nesse mundo. Cada um tem a sua medida. Hoje eu tenho, assim, certeza absoluta disso. Cada um tem a sua medida. A gente não sabe, a priori, qual é, porque é uma busca. Então, esses textos, eles marcam, esse projeto literário que eu trago aqui. Então, quando eu terminei de escrever o livro, inclusive a Isabel está aqui, quando eu terminei de escrever, eu comecei todo o trabalho de revisão, e aí eu falei, nossa, eu preciso de um olhar de fora. E aí a Isabel, que é minha colega na Universidade de Brasília, do Departamento de Teoria Literária, especialista em literatura brasileira, eu pedi para ela fazer um prefácio, uma introdução. E isso me trouxe outras questões
em relação às quais eu não estava necessariamente ligada ou antenada, porque o olhar do outro é sempre interessante para a gente também se descentrar e sair um pouco, né, da nossa zona de conforto, das coisas com as quais, em relação às quais a gente está acostumada a pensar, a viver. Então o outro é sempre uma espécie de provocação. Provocação no bom sentido. Eu, pelo menos, gosto de provocação boa, provocação boa. Então, eu vou ler aqui uma parte desse texto que a Isabel gentilmente escreveu, e eu gostei muito. Então, ela começa assim: eu, na medida de mim mesma, 88 crônicas fantásticas, filhas da pandemia, consta de textos aparentemente dispersos, de extensão e complexidade variadas, narrados em primeira pessoa por uma personagem feminina. No primeiro relato, de pronto lá está a narradora, na soleira de uma porta, prestes a revelar um entrelaçado de histórias sobre as quais não há mais indagações do que soluções e desfechos. O limiar de onde surge essa personagem oferece uma das chaves de leitura do livro, qual seja a de uma dimensão fronteiriça entre o sonhado e o imaginado. É aquilo que eu falei, chega um momento que eu, Ana, eu, pessoa biográfica, eu, pessoa aqui com estado civil e tal, eu, Ana, eu me deparei com essa impossibilidade de ter mais respostas. Então, aí, como é que fica? Abandonar? Never, né? Nunca. Então, o que eu fiz? Aí, a literatura realmente começou a fazer muito sentido para mim nesse espaço, né? Um espaço que eu usei a literatura como elemento catalisador de estudo. Além disso, então, entre as várias formas de narrar, entre segredos e revelações. Além disso, o labirinto, também escolhido como metáfora para o encontro com os mortos, remete-nos às dificuldades de olhar para o passado e, por analogia ao tempo presente, a referencialidade que nos fez enredar a todos nos últimos anos. Uma das convicções do escritor argentino Jorge Luis Borges é a de que o mundo é um livro e de que o livro encerra o mundo. Para ele, uma narrativa cria ressonâncias internas próprias que demandam ao leitor a sua decifração. Nesse sentido, este livro cria o seu universo, por intermédio de um processo de expansão nos primeiros fragmentos, com textos extensos nos quais somos defrontados com a morte em um plano inicial, e um processo de concisão que encurta os textos e nos apresenta conteúdos variados ao modo da crônica. Deste último surgem as personagens do interior de Goiás, por exemplo, em registro marcadamente oral. Então aqui, mais uma vez, Isabel, muito obrigada pelo seu texto, que conversa muito comigo. Então é isso, é um conjunto de segredos e revelações, aonde eu quis trazer essas zonas de sombra através desses vários textos, nunca revelando totalmente também, mas nunca escondendo totalmente, deixando essa opacidade tomar conta de mim que estava escrevendo, mas também do leitor. Né, também, e nesse sentido a Isabel foi uma das primeiras leitoras que eu tive desse livro, e que me ajudou muito a inclusive me distanciar, né? Chega um momento quando a gente escreve, a gente faz um livro e a gente publica esse livro, o livro ele vai tomando asas, ele voa, ele começa a ser lido por outras pessoas que vão encontrar coisas nele. O que elas vão encontrar? Aí é toda a magia da literatura. Então, aqui alguns títulos das crônicas, né, que mostram essa teia de temas que eu condensei debaixo do título Eu na medida de mim mesma. Então tem o primeiro, Segredos de Família e Cadáveres Revelados, a segunda, Exilados da Vida, mas tem também De Mim para Minha Filha, Metamorfoses e Transmutações,
As Leis do Universo, Baianinho se chamava de fato Dorival. Essa é uma crônica que eu gosto muito, que tem a ver com Goiás, que é também um lugar, um momento da minha vida que eu gostei muito. Memórias Plásticas, tem uma crônica sobre a raizeira, que é uma experiência também muito impactante que eu tive numa ida à Planaltina de Goiás, com uma senhora raizeira que tinha um conhecimento assim estupendo, que eu fiquei realmente muito impressionada. Depois tem as Isabelas, né? Isabel é um nome, Isabelle em francês, é um nome que eu gosto muito, então eu escrevi algumas crônicas com esse nome. E tem Sou Adulta, Objeto Mágico. E aqui então eu vou começar como eu gosto de fazer, eu gosto muito de ler. Eu vou ler para vocês um trecho dessa primeira crônica, que se chama, eu escolhi 4 trechos, tá, para a live de hoje. Os 3 primeiros trechos, eles correspondem às crônicas 1, 2 e 3, quer dizer, trechos dessas crônicas, e depois eu vou dar um spoiler de uma outra crônica, que é uma crônica que fala de uma outra situação na qual eu ri muito quando eu escrevi. Então não é só essa coisa dramática, né? Não é isso, é uma leitura do que eu quero revelar entre segredos e revelações, mas também com o riso, o sorriso, o sarcasmo, a ironia, como ferramentas também para desvendar esse mundo. Às vezes a gente precisa disso também. Então, na página 13, Segredos de Família e Cadáveres Revelados. Diante de mim, um cão grande e amigo que me chamava incessantemente para aquele lugar. Um lugar meio escuro, um matagal. Eu hesitava, mas o cachorro insistia. O tempo estava aberto e o céu esplêndido. Algo impedia meu acesso àquele lugar. E o cachorro voltava insistente, tão insistente que eu fiquei irritada. O cachorro não me deixava esquecer. Então, como sempre fui dura na queda, jamais aceitando o que na boca do povo chama-se de normalidade, segui minha curiosidade. Afinal de contas, aquela incógnita era mais uma que aparecia na minha vida, algo inesperado. Mas há tempo sabia que quando o inesperado batia à minha porta, eu estava pronta para entendê-lo. Sempre valeu a pena. Então, naquele dia longuíssimo, senti que aquela irritação permanecia ali, difusa e presente. Curiosa, joguei a pergunta para o universo. A manhã transcorreu tranquilamente. No início da tarde, o cachorro voltou a estar na minha frente. Agora estava diante de uma porta que havia se aberto há pouco. Ao lado dela, um guardião com olhar atônito olhava aquela porta se abrir. Coloquei-me na soleira da porta e um cheiro fétido de podridão adormecida saiu de dentro de lá. Um cheiro repulsivo que carrega algo conhecido, embora eu não soubesse bem o que. Meus olhos se acostumaram à escuridão. Vi um conjunto infinito de múmias, cadáveres embalsamados. Ainda podia ver a fisionomia deles. Eram múmias de mulheres, de homens, de crianças, alguns muito velhos, de séculos atrás, outros mais jovens. Aos poucos identifiquei-os. Eram as múmias da minha família. Uma família tão extensa que cobria gerações e gerações de pessoas que eu sabia ter conhecido. Quanto mais olhava para o fundo da sala infinita, mais via fileiras e fileiras de múmias ali conservadas, cada qual com seu segredo. Uma voz disse: um segredo incompreendido torna-se destino. Ouvi meu coração palpitar, parar. Então eu vou parar a leitura deste texto aqui, é uma página, e tecer alguns comentários, que esse é o início desse movimento que tem no livro, que vai percorrendo algumas crônicas. Essa busca é quase um policial, onde existe uma busca, não se sabe do que,
tem um confronto com a morte, mas é uma morte que é transformadora. Então, o impacto inicial, né, é esse de se defrontar com esse cheiro, né, muito forte, mas com algo parecido. Então, de alguma maneira, tinha algo de mim ali, dessa narradora feminina que escreve esse livro. Então, esse primeiro ponto, ele traz uma questão importante, né? Eu sempre faço o gancho entre a literatura e a vida. Qual é a parte de nós que nós não conhecemos? Conhecemos todas as partes de nós? Não. Isso eu, né? Tô aqui comunicando, informando e dando a minha experiência de vida. Não. Então, o que é que nós conhecemos? O que é que nós não conhecemos? E até que ponto podemos conhecer? Será que temos a capacidade de desvendar tudo? Eu já tenho também uma resposta que eu estou construindo, inclusive nessa minha questão de escrita e de escritora, até que ponto a escrita pode desvendar coisas. Esse é um grande debate, a meu ver, muito interessante, entre a questão da realidade e da ficção. A ficção como esse algo que vai além da realidade, mas que também tem uma relação com essa realidade. Então, que relação é essa? Isso também já foi tópico, né, de muitas conversas e muitos debates, né, na área literária, mas é algo que para mim faz sentido ainda colocar essa questão. Qual é essa relação que nós estabelecemos com a ficção a partir do momento que nós colocamos no papel, sob a forma de um poema, sob a forma de uma crônica, um romance, com a relação com o real, com o que nós entendemos como real, que também aí é outra questão bem complexa, né? O que é o real, o que a gente dá, como é que a gente estabelece essa relação com essa coisa que nós chamamos real. Então, aqui o importante é esse desconhecido como me pertencendo também. Eu também sou esse desconhecido. Eu, narradora, sou também isso. Eu não sou só o que eu conheço. Então, fazendo um gancho aqui bem rápido, eu sou da área de tradução, quer dizer, os últimos anos eu tenho focado muito nisso. Eu falo sempre isso. Qual é a sua parte de tradução que você não conhece? E aí a coisa aumenta muito, porque muitas vezes quando você faz uma versão, você está trazendo para uma língua, para um locus que você desconhece. Então é tudo novo. Às vezes até o básico, né, o tempo verbal, a palavra, você tem que ficar ali desconfiando do que você sabe, você tem que verificar. Então essa é a parte desconhecida, que é uma parte importante em nós. Então esse trecho, depois tem outros desdobramentos, que eu vou inclusive revelar um pouquinho nas crônicas 2 e 3, que continuam essa história. Isso, esse desconhecido. Como é que lidamos com esse desconhecido em nós? Então aqui, na página 15, tem a segunda, que se chama Exilados da Vida. A palavra exílio, ela me marcou muito a biografia da minha família, e durante muito tempo, né, nessa busca dessa genealogia, que eu achava que eu ia encontrar, e que no final encontrei fragmentos, né, pela metade, e tive que resolver a coisa de outro jeito. Esse exílio não tinha sido só o exílio dos meus pais que aconteceu, era um exílio que vinha de antes. Então essa reconstrução biográfica me apazigou, apesar dela, e ela me apazigou no sentido de me mostrar que essas coisas elas já vinham acontecendo. Então aqui a questão do exílio é uma questão muito grande. A gente está hoje falando em migração, né? As guerras e realmente, quando a gente pega a biografia de uma família, pelo menos a minha, dos dois lados, foram exílios mesmo. Exílio no sentido de não poder voltar para o país, em vários níveis, em vários momentos da história. Então, isso me tranquilizou quando eu entendi isso. E aí eu trouxe isso para a ficção, né? A questão da relação, o que me nutre, o que me causa problema, o que me causa angústia. E lembrando do
Mauro Rocha, né? O Angústia dos Dragões, Angústia está no título do livro dele. Recomendo aqui também vocês lerem, né? Os poemas dele são muito bonitos e é um grande poeta. Então, essa questão do exílio é isso, você entender digamos, essa permanência dessas coisas na sua vida, que você fala, putz, mas por que isso acontece? Então, eu não tenho muitas respostas, mas algumas eu já posso tê-las. E o Brasil é um país de exilados, é um país de imigração, todas as formas de imigração. Então, essa questão, quando eu comecei a entender isso, falei, Ana, ok. Então, você tem você tem uma conversa ali, você tem uma conversa em vários níveis. Inclusive uma conversa que pode se tornar literatura, como se tornou. Então, aqui, Exilados da Vida, eu vou ler também o primeiro parágrafo. Com a porta aberta, olhei com mais acuidade os rostos que me lembravam algumas pessoas conhecidas. A lembrança sempre foi para mim uma ressignificação da memória herdada. Minha memória ancestral, uma memória feminina tão rica, tão dispar. As lembranças vinham sob a forma de fragmentos, formas esquálidas, ora silenciosas, ora pinturas que se reorganizavam em uma transmutação sem fim. Cada memória era uma forma e, ao mesmo tempo, possuía um vínculo com as demais. Cada memória indicava um segredo secretamente guardado, um segredo, às vezes, secretamente herdado dos ancestrais. Após a entrada na câmara secreta, aquele segredo não era mais meu, era de toda a minha linhagem. Portanto, acessar a câmara secreta significava vislumbrar o segredo e abrir o sentido dele para toda a linhagem, aquela que me antecedera, assim como aquela que dava continuidade a mim, meus descendentes. Soube dessa conexão no dia em que abri a porta com a chave e quando vi os cadáveres embalsamados, todos alinhados. Lembrar significa, num primeiro momento, ressignificar fragmentos de memória, costurar novamente rastros nossos nos passos, também dos passos trilhados pelos nossos ancestrais, para transformá-los em algo meu, inédito, minha vida nessa vida. Meu mundo de lembranças não me pertencera durante milhares de anos, ele me havia sido imposto. Chegou a hora da escolha. Encontrei a chave e finalmente abri aquela porta que se tornou o meu acesso para mim mesma. Então, aqui a gente também pode dizer, né, várias coisas. E o ponto que eu quero focar, o recorte que eu quero fazer aqui é a questão da memória, das lembranças, e do desse poder que a escrita tem de ressignificar. A escrita é algo mágico. É por isso que, a meu ver, é muito correto que coloquem a literatura na sua forma prosaística como na sua forma poética como arte, uma forma de arte. Porque a linguagem é uma maneira de você se expressar, de você estar nesse mundo à sua maneira, à medida de mim mesmo, à medida de si mesma ou de si mesmo. Então, é essa costura que sou eu, mas sou eu com todos os demais. Não sou eu sozinha, eu Ana sozinha, eu personagem feminina sozinha, não, narradora sozinha. É uma conversa que se faz, claro, no âmago próprio, né? Eu na medida de mim mesma, mas com uma questão do vínculo que nós temos. Nós podemos até não querer ver esse vínculo, não gostar, odiar, ou amar, ou desprezar, mas esse vínculo ele existe. E é isso aqui, é esse o objeto. Essa coisa meio fugidia, né? A gente está numa época desde a Revolução Francesa, muito desde a Revolução Francesa, que afirma começa um pouco antes da filosofia, né? Mas afirma boa noite, poeta Ilguará, boa noite, que afirma a predominância do indivíduo, né? Dessa coisa que parece
na nossa representação, uma coisa única, uma coisa sozinha. Não! Isso a gente vê o tempo todo. As conexões estão aí. E muito mais intensas do que a gente próprio consegue, às vezes, alcançar. A minha roupa não é feita por mim, esses óculos não foram feitos por mim, esse aparelho com o qual eu estou falando não foi feito por mim. Eu tive que comprar. Então, assim, é toda uma questão de um encadeamento de coisas aonde eu me vinculo, eu tenho uma conexão com várias outras pessoas, milhares de outras pessoas, não só da minha família, mas de todas as pessoas com as quais eu estou em relação. Então, esse trecho, ele fala dessa descoberta, né? Esse livro aqui é uma descoberta muito boa de muitas coisas, e é essa ligação entre esse lugar que é meu, né, após essa ressignificação, esse lugar que é meu, cada um tem um lugar, cada um tem que encontrar o seu lugar, construir o seu lugar, isso não é dado, isso nunca é dado. Eu acho que até, outro dia eu estava assistindo uma música da Cássia Eller, que eu gosto muito, e ela fala de uma música, eu acho que é o Segundo Sol, ela fala que o Nando Reis deu a música para ela, ela fala, não, eu roubei. Eu acho que é isso, a gente tem que roubar as coisas e ficar pra gente, as coisas que tem que ser nossas. Ninguém dá nada de graça, as coisas são conquistadas e duramente conquistadas. Então, esse trecho fala disso, dessa questão, desse vínculo que nós temos conosco e com o mundo todo, em diferentes níveis de percepção, inclusive. Então, dando sequência aqui, eu vou ler então essa terceira crônica, que é, no fundo, o término dessa história. Eu vou ler aqui para vocês o primeiro parágrafo. Olhei os corpos em decomposição, olhei olho no olho, até onde a minha coragem me permitiu, nos olhos daqueles vivos mortos. Na soleira daquela porta aberta, agora para sempre aberta, tive tempo de investigar pausadamente, tempo de escrutar, entrelaçar o meu olhar com o olhar daqueles que pouco a pouco acordavam. O olhar era vítreo, perdido na imensidão do instante fixo. Como aqueles olhares, partes minhas haviam ficado presas ali. Não todo o meu corpo, mas aspectos das minhas emoções e oscilações haviam sido trancadas ali também. Eu compartilhei daquelas emoções frias e segregadas na carne. Sendo meu fiel companheiro, meu cachorro reconheceu meu cheiro pessoal entremeado àqueles cheiros de podridão de outros. Farejando naquela direção, o cachorro havia encontrado o tesouro. Ele havia latido tanto que, por fim, eu me decidira a ir naquela direção. O cão, profundamente intuitivo, mostrou-me o caminho da porta e de mim mesma. O meu racional rompeu-se. E assim vi que o que é podre traz a transformação dentro de si. Apesar do medo e do cheiro, meu corpo me levou até aquela direção. Movimentou meu antebraço, meus dedos se esticaram e eu enganchei a chave na fechadura da porta, virei o trinco e, após uma ínfima resistência, a porta se abriu. Então, esse trecho é, digamos, o final dessa parte de indagação, digamos que o segredo se rompe. E quando o segredo se rompe, a luz chega. E a luz chega e acontecem outras coisas. Algo é liberado, algo é apaziguado. E eu sou muito assim, eu sinto muito os textos que eu escrevo, todos eles. No caso das poesias e da prosa literária, e eu sentia muito isso, essa questão do cheiro, essa questão física mesmo, e como aos poucos essa narradora ia se apaziguando, essa narradora ia
deixando as coisas acontecer normalmente, sem aquela pressa, sem aquele medo, aquela intensidade que antes eu tinha, que a narradora também tinha. Vocês veem, eu às vezes faço a confusão, mas é uma confusão que fala disso também, né? Que é essa relação entre o ficcional e o real, até onde isso vai. Então, é uma questão ainda premente para mim na área literária. Então, dito tudo isto, eu também tenho um olhar meio gozado, meio assim, alegre, sarcástico também. E uma das crônicas, um dos textos que é assim, ele está na página 54, então a gente pula aí dessa questão da família e tal, e a gente vai para uma crônica que se chama Amizade de Isabelle com Nathalie Sarraute. Esse já é um outro contexto que também faz parte da minha vida. O contexto aqui é Paris, e todo esse imaginário aí completamente, às vezes me parece completamente nonsense em relação à ideia do que a gente acha que é isso, e Paris e a França, e como é que isso acontece. Então, eu vou ler também esse trecho eu gosto muito dele, essa crônica realmente eu gosto muito, porque ela traduz assim uma certa perplexidade minha das coisas que eu vi, muitas coisas que eu vi nesse sentido. Só lembrando aqui que Nathalie Sarraute é uma escritora, Isabelle é um nome ficcional, tá? A personagem aqui é uma narradora que é da ficção, mas Nathalie Sarraute é uma escritora francesa do Nouveau Roman, foi um movimento dos anos 50, tem Samuel Beckett, Esperando Godot, se alguém sabe aí dessa peça de teatro, foi o Samuel Beckett, que era irlandês, radicado na França, em Paris, e ele fez parte desse movimento, só que no âmbito do teatro, né? Esperando Godot é uma peça de teatro, não é um romance. Mas a Nathalie Sarraute, ela escreveu vários romances com outros franceses também bastante conhecidos. Então, a conversa é da Isabelle com a Nathalie Sarraute, tá? Que eu, claro, romantizei aqui. Então, vamos lá. Isabelle se sentou no sofá de couro e olhou fixamente para a sua convidada, Nathalie Sarraute, sua amiga desde a infância. Agora, Nathalie era escritora e conversava com Isabelle em torno de um chá. Isabelle estava no seu grande e espaçoso apartamento em Paris, em um dos mais prestigiosos bairros da capital francesa. À medida que Isabelle olhava para Nathalie, a raiva se materializava. Ela tentava esconder. Sua amiga, Nathalie Sarraute, tinha algo que ela não tinha, apesar do conforto e do status social de mulher casada com um enarque. Nathalie, ela, coitada, se casara com um simples advogado e, apesar disso, era feliz. Isabelle sabia disso. Além do mais, Nathalie tinha algo que Isabelle não tinha e queria muito: sucesso. Aquele sucesso que faz o olho brilhar, aquele que faz os corpos se curvarem, aquele sucesso. Apesar da riqueza, o sucesso não era dela, era da Nathalie Sarraute. Quando Isabelle começou a sentir ciúmes da amiga, eu, narradora, sinceramente não sei. Era algo tão denso e opaco dentro de mim que eu não sabia nem como descrever tal sentimento nesse mini conto sobre Isabelle. Confesso aqui minha incredulidade ao ver os sentimentos de Isabelle, sua zona de sombra. Durante a escrita me perguntava: quais palavras definem a inveja? Quais frases? Busquei palavras para expressar com a maior exatidão possível os ciúmes de Isabelle, sua raiva. Esses ciúmes eram tão mais intensos que Isabelle
Não sabia direito como esconder a ira que crescia dentro dela e que fazia seu corpo, em particular suas mãos, terem gestos bruscos e ríspidos que contrastavam com a voz focada em esconder as ondas volumosas que a agitavam por dentro. E ele estava ali, diante de Nathalie Sarraute, a autora de tantos romances de sucesso, a intelectual parisiense de sucesso, a representante do Nouveau Roman, junto com Alain Robbe-Grillet e outros mais. Ali estava ela, Nathalie Sarraute, bem ali mesmo, feliz, saboreando o chá da Angélique, da Isabelle, na xícara de porcelana de Sèvres da Isabelle, que ela própria comprou na galeria Vandermeer, no 7e arrondissement de Paris. E Nathalie, sentada bem ali na frente dela, degustava aquele chá bem mais do que ela devia degustar. Anos atrás, Isabelle havia dito à amiga Nathalie: você fez uma péssima escolha ao decidir tornar-se escritora. Os olhos fundos de Nathalie fixaram-na, ela sorriu e respondeu: estou feliz com isso. E ela, Isabelle, não suportava a lembrança da pureza daquele olhar que realmente dizia a verdade, vinda do fundo daqueles que dizem a verdade, quando os olhos falam de si e do mundo à volta deles, quando os olhos simplesmente refletem a paz interior. A ira ecoou novamente dentro de Isabelle. Não, Nathalie não podia fazer isso comigo. Era impossível ela ser feliz sem minha aprovação, sem que eu, Isabelle, ao menos concordasse com isso. Naquela tarde, detestei Nathalie e sua simplicidade, enquanto eu, no meu luxuosíssimo apartamento parisien, que lutei tanto para ser feliz, ter uma posição no mundo, eu, casada com um homem de posses, será que sou feliz? Essa pergunta não cabe agora. Não quero pensar nisso agora. Je ne veux pas penser à tout ça maintenant. Foco. Estou aqui diante de minha amiga Nathalie, tão meiga, tão competente, tão isso e aquilo, que nem eu mesma entendia a minha raiva. Essa insistência em fazer Nathalie admitir que sua escolha de ser escritora, e mais do que isso, ser uma escritora francesa, parisienne, de renome, não é nada, não é mais importante do que o que eu sou. E o que eu sou? Esposa de um énarque. Isso já é muito bom. Mas bom, como a Nathalie tem o tupé, a cara de pau, de chegar aqui na minha casa, no 7e arrondissement de Paris, aquela mesma Nathalie que nasceu na Rússia, que chegou na França devido ao divórcio dos pais, e a Nathalie chega aqui, no meu lindo apartamento, e me vem com essa história de prêmio literário, provando que ela acertou na escolha de anos atrás, contrariando meus desígnios. Ela conseguiu. E eu? Por que sinto tanta raiva? Não quero mais pensar nisso. Eu, Isabelle, eu tão forte, eu tão... Como é mesmo? Eu aqui, sentada no salão de thé do meu apartamento em Paris, localizado no 7e arrondissement, eu, Isabelle, que posso fazer tudo o que quero. Será? Sim, eu, Isabelle, qu'est-ce que je raconte? Uai, cadê Nathalie? Sumiu? Nathalie, vem já pra cá. Você não pode fugir do meu imaginário com seu prêmio, seus louros, sua família pobretona, seu maridinho certinho, que vai para o trabalho todos os dias, enquanto você fica no seu apartamentinho escrevendo. E agora você me vem com prêmios literários de honra e de sucesso? Sem essa, Nathalie. Esse sucesso era para ser meu, para ser só meu, pois eu sou a melhor, a mais bonita, aquela com quem ninguém consegue competir. Sou aquela que tem tudo, casa, dinheiro, filho. Mas por que se eu tenho tudo, estou atrás da Nathalie?
que ela tem que eu não tenho? Nathalie Sarraute, o nome do marido dela. Nem é o nome dela. Bom, isso eu também não posso falar, né? Também troquei o meu. A verdade é que quis esquecer o que herdei quando nasci, Nathalie Sarraute. E eu, Isabelle. Nome de nascimento, Finelli. Esse é meu nome de nascimento, o meu. Finelli é meu nome de nascimento, mon nom de jeune fille. O que ele vale? Pois é, pensei e preferi trocá-lo pelo meu nome de Mariée, de casada. Que nome feio meu, horrível, desses pobretões imigrantes. Meu pai veio da Itália, nem gosto de lembrar. Aqui na França esses pobretões prosperaram, conseguiram se reerguer depois da partida na época da reunificação da península com Garibaldi. Por isso nasci aqui, mas poderia ter sido em qualquer outro canto. Será que o lugar onde nascemos é um lugar absoluto? No meu caso, o puro fruto do acaso. Le pur fruit du hasard. Assim, durante meus anos de estudo, procurei homens de posição estabelecida para me casar e desfrutar da vida enquanto posso. Qual é o mal nisso? Foi a minha escolha. Mas a Nathalie não desfruta. A Nathalie foca nos seus textos literários, como eu odeio a Nathalie. Ela espelha o que eu não consegui. Ela é tudo o que eu quero. Será? A Nathalie foca. A Nathalie nem tem vergonha de morar ainda naqueles 30 metros quadrados, com um filho e marido, tudo apertadinho. Nem se importa. Isso é o que ela diz. Duvido mesmo. Ela quer abafar, ela quer aparecer para que eu não seja melhor. Eu odeio a Nathalie. Mas eu gosto dela. Nós crescemos juntas quando ela chegou da Rússia. Conhecemos-nos na escola. Ela morava numa rua próxima, no mesmo bairro que meus pais, na Rive Gauche, perto ali de Saint-Michel e do Parque do Luxemburgo. Ela virou minha amiga, aprendeu francês, tornou-se a primeira da turma. Eu estudava tanto para alcançá-la. Não, minto, nunca estudei muito. Queria ela mesmo me casar com um rapaz rico. Cuidei de mim, do meu corpo, da minha magreza ideal que muitos admiravam. Todos. Não. Nathalie não se importava com isso. Não queria seguir os ditames da magreza ideal. Ela até que se cuidava, mas sempre priorizou os estudos. Mas sempre foi baixinha e gordinha. Eu sempre detestei gordura. Depois de terminar o liceu, ela estudou em Berlim e Londres, depois cursou Direito. Conheceu o marido dela, tão simplória. Sempre achei ridículo aquele namoro, aquela maneira de fazer tudo junto, os dois juntinhos. Que casal cafoninha! Ela nunca me disse nada do que eles conversavam. Nem que eu tentei saber, mas não consegui. Depois casei-me com um barão, cujo nome tem uma partícula. Mudei de nome. De Finelli, virei Madame de Kaiser. Soa muito melhor, claro. Conheci meu marido numa rally com gente seletíssima. Minha mãe queria que eu frequentasse essas festas de gente com palavras bonitas, roupas chiquérrimas e l'etiquette que fui aprendendo. Pessoal, eu vou parar por aqui. Então, essa é a história dessa amizade que eu dei muita risada escrevendo esse texto. Infelizmente, esse texto fala de gente que eu já conheci. Então, é também uma parte das coisas que eu na medida de mim mesma, mas é um texto que eu gosto muito. As pessoas que já leram o texto, dentre as quais aqui presentes, assim, com quem eu já pude conversar, a Isabel, né, a gente também já conversou bastante sobre esse texto, a Maria Isabel Edon aqui. Então, esse texto já aborda outra questão, que é essa multiplicidade de temas do meu livro, de questões que fazem todas parte de mim nesse meu momento, nessa minha caminhada, que tem a ver com família, que tem a ver com desfamília, que tem a ver com coisas que eu entendi, e eu gosto desses textos porque eles têm isso
eles têm essa relação com as coisas que eu pessoalmente vivi. Sim, nós rimos muito, Isabel, nós rimos muito, muito, muito. Tem muita coisa assim, código aqui, né? Mas realmente o texto ficou muito agradável. Eu gosto muito de misturar as duas línguas, né? Não muito, porque o objetivo aqui, como o texto é escrito em português para um público brasileiro, a minha questão era que realmente o texto fosse entendido, mas com esse ar aí de uma certa ironia, né? Uma certa percepção das coisas meio descompassada, né? Assim, essa loucura. E quando eu estava escrevendo esse texto, eu pensei muito no Cortázar, Julio Cortázar, que é um autor também que eu li muito. O argentino, né, que nasceu em Bruxelas. Eu li vários contos do Cortázar. Choramos por causa da pandemia, exato. E essa loucura da narradora aqui, eu me lembrei de alguns. Eu me lembrei de um conto, aqui eu tô falando de memória, tá, pessoal? Não investiguei, aqui é a improvisação da live. Tem um conto do Julio Cortázar, que eu não me lembro o que ele fala, eu li em espanhol. É um conto muito curto, ou mini conta, aí a classificação eu não sei, mas ele conta, a tarde tá caindo, né? A noite tá chegando, é uma casa, tem uma poltrona, e a poltrona tá virada e o narrador, ele tá contando, a gente acha que supostamente alguém tá ali. Alguém está ali, a gente não sabe o que é. Mas aí começa uma coisa meio fantasmagórica, né? O Cortázar tinha muito isso, que a meu ver também remete à questão da ficção e da realidade. Então ele traz essa coisa que você não sabe exatamente quando é que acaba uma coisa e quando começa outra. Esse conto é fantástico, ele é um texto, acho que uma ou duas páginas, então a noite vai caindo, é uma casa, a gente vê a perspectiva desde a sala de estar. Eu me lembro de uma palavra em espanhol que é terciopelo, que é o veludo. Eu me lembro na época, eu ainda estava estudando bastante espanhol, e aí eu procurei o que é isso, terciopelo é o veludo. Então a poltrona era de veludo, e se eu não me engano verde, e no final tem um barulho lá fora, e aí a coisa muda. O Cortázar tinha muito isso, ele orientava o leitor, a leitora para um canto da história e acontecia uma coisa mágica, e aí meio assombrada, né? Ele tem umas nuances assim a meu ver, um pouco dessa coisa fantasmagórica. E aí a pessoa tá lá fora e a porta tá aberta e a gente não tinha percebido isso no início. Enfim, é um texto que eu inclusive vou procurar para ler, porque faz muitos anos que eu li esse texto. E então, olá Orlene, tudo bem? Prazer em revê-la aqui. Então, a construção dessa personagem é isso. Essa relação complexa entre a ficção e a realidade, e essa relação meio fantasmagórica, né, que a gente não sabe exatamente. O Cortázar, ele tem muito isso, né? Os textos dele, pelo menos em alguns textos, isso é muito claro, é muito quando a gente começa a entender, para esmiuçar a técnica de escrita, né, que a gente sempre faz, pelo menos eu faço, a gente percebe isso, né, que o foco tá indo, né, nessa poltrona, e no final não é isso. Aí a gente leva meio um susto, fala, peraí, eu perdi alguma coisa? Não, eu não perdi nada. É que a própria estrutura do mini conto traz isso, né? Essa coisa descompassada, décalée. Bom, pessoal, faltam 5 minutos, né, para eu terminar essa live. Então aqui, lembrando a vocês, eu falei desse livro agora para o pessoal que entrou, a Orlene também. Esse livro eu vou lançá-lo no dia 26 de agosto, no Gentil Café. Vai ser uma coisa bem bacana que eu estou preparando,
vai ser das 18h30 às 20h30. Então, eu vou estar lá, vou fazer leituras, vai ter algumas coisas aí surpresas para vocês, não vou dar nenhum spoiler, e espero encontrá-los lá. E esse livro, então, tá aqui comigo, caso vocês queiram adquiri-lo, me mandem mensagem. E na sexta-feira que vem, nós nos encontramos todas as sextas-feiras nesse espaço aqui, que é um espaço que eu reorganizei, né, depois da pandemia. Eu vou estar com o Mauro Rocha no dia 19 de agosto, sexta-feira que vem, para falar da produção dele, dos livros dele, que é um puta de um poeta, muito bom. Vai ser, Isabel, no Gentil Café. Eu botei um card hoje nas redes sociais, no meu Facebook, no meu Instagram. Eu não me lembro a quadra. Se alguém puder aí colocar, eu não tenho ela aqui de memória. Mas deixa eu ver aqui, encontrei o card. 410 Sul. 410 Sul para o lançamento do livro, deste livro aqui, no dia 26 de agosto, que é uma sexta-feira, no Gentil Café, na 410 Sul, de 6h30 a 8h30, tá bom? Pessoal, então, eu gostaria então de, já terminando essa live, queria saber se tem alguma pergunta aí. A Isabel perguntou onde, algum comentário, agradecendo realmente a presença de vocês aqui. Tem alguma questão, alguma coisa que vocês queiram saber, falar? Não? Então, um grande prazer realmente estar aqui falando desses temas que eu gosto, de literatura, de poesia, com pessoas que também escrevem, reforçando aqui Brasília. Eu já sabia disso, mas agora realmente estou vendo, tem uma produção assim muito grande. Eu quero dar um foco nessa produção, são textos assim muito bons, vale a pena conhecê-los. E esse canal, ele também traz isso, a gente começar a ler, ou quem já começou, ótimo, continuar. Quem não começou, vamos conhecer os escritores daqui, os poetas daqui. Tem realmente muita gente, tem muita coisa acontecendo. E sim, ela vai ficar gravada essa live, né, Isabel? É isso que você está perguntando? Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, e eu estou também colocando aos poucos no meu canal do YouTube, que eu estou refazendo completamente, então ainda não avisei para eu não dar uma informação pela metade, mas vai ficar gravada sim. Eu tô deixando as minhas lives gravadas aqui no canal do Instagram. Pessoal, então, 1 minuto para as 9 horas. Um beijo para vocês. Muito agradecida pela presença de todos. E nos vemos, então, aí na próxima semana com Mauro Rocha, que eu tenho um grande prazer de receber aqui nesse canal. Beijo para todos. Tchau, tchau.